Ei, sabe da última? Vem cá, vem cá, vem cá, deixa eu te contar. Peguei, você gosta de fofoca, né? Parece brincadeira, mas mais de 90% das pessoas são fofoqueiras, é fofoqueiro passivo. E eu vou falar sobre isso. Roda a vinheta que a gente vai ter um assunto bem bacana hoje. Fofocas são geradores de improdutividade, geram alto turnover, geram desmotivação e, pior de tudo, não agregam nada de positivo para a empresa. Mas por que existe tanta fofoca? Por que existem fofoqueiros nas empresas? É sobre esse assunto que a gente vai abordar. Mas para que a gente possa entender isso, vamos primeiro definir o que são fofocas. Fofocas, eu entendo como aquelas notícias que são criadas com o objetivo de desvalorizar alguém ou algo, ou desvalorizar a empresa, ou seu colega de trabalho, ou o vizinho, ou até o seu cliente. Mas por que uma notícia ruim que desvaloriza alguém pode se alastrar com tanta facilidade dentro de uma empresa? Fofocas, além de gerar turnover, baixa produtividade, elas também fazem com que há desgastes nas relações e falhas de comunicação interna. São as maiores geradoras de falhas de comunicação. Para que a gente possa entender um pouquinho de fofoca, eu vou falar sobre 3 tipos de fofoqueiro. E depois nós vamos filosofar um pouquinho sobre isso, beleza? Então, vamos pensar o seguinte, vamos falar desses 3 tipos de fofoqueiro e vamos começar com o mais óbvio de todos. A gente chama de fofoqueiro ativo. Quem é o fofoqueiro ativo? Normalmente é aquela pessoa que cria a fofoca. É aquela pessoa que trabalha no dia a dia, só que ela tem um objetivo claro, ela gosta de chamar atenção. Ela quer que as pessoas ouçam ela. Muitas vezes tem um olhar voltado para sabe aquele prazerzinho que o outro que se ferre, que o outro que se dane. Por que isso acontece? Infelizmente, isso até está cientificamente comprovado, que algumas pessoas que não conseguem ter sucesso na vida, elas sentem prazer também ao ver alguém que elas se comparam não tendo o sucesso ou tendo fracasso. Ou seja, infelizmente, nós seres humanos temos uma programação no nosso cérebro que quando nós não conseguimos atingir o sucesso ou atingir aquilo que nós gostaríamos de atingir, nós temos uma tendência de sentir prazer em ver que o outro também não atingiu. Ou seja, há inconscientemente prazer em ver outras pessoas sofrerem. E essas pessoas normalmente elas fazem isso querendo chamar atenção. Então há 2 prazeres. Um prazer de ver a pessoa não bem e outro prazer em chamar a atenção dos seus colegas de trabalho. Esse é o fofoqueiro ativo. Mas nós temos um segundo tipo de fofoqueiro. Eu costumo chamar do fofoqueiro leva e traz. Conhece o leva e traz? É mais ou menos assim, ele não cria fofoca, ele não inventa, mas ele adora repassar a notícia. É aquele que está na hora do cafezinho, está tomando cafezinho, olha para os colegas assim, ficaram sabendo do Arthur? Eu fiquei sabendo numa história da Dona Maria, que vocês nem sabem, nem acreditam. Ele não inventou, mas ele gosta de repassar. O leva e traz é responsável por boa parte da disseminação da fofoca na empresa. Enquanto um cria, vamos dizer que em uma empresa, 2 ou 3% das pessoas criam as fofocas. Chega a 50% dos funcionários de uma empresa os leva e traz. Aqueles que repassam a fofoca sem antes confirmar se ela é verídica ou não. E você quer perceber aonde que está o leva e traz? Começa a perceber quantas pessoas repassam fake news sem mesmo confirmar. São poucas? O terceiro fofoqueiro. Esse fofoqueiro ele existe mais do que a gente imagina. Ele é o famoso fofoqueiro passivo.
Ele não repassa as notícias, ele não cria notícias, mas ele ouve, ele dá atenção, ele dá trela. Sabe aquele quando, amigo, nem te conto da última. Ele diz assim, conta logo, fala aí que eu quero ouvir. Essa pessoa é quem dá atenção pro ativo e pro leve trás. Ele é nada mais, nada menos do que aquela pessoa que gosta de estar alimentando o ego, nem que seja inconscientemente, mas alimentando o ego do fofoqueiro passivo. Então, nós temos que perceber que esses 3 tipos de fofoqueiros são muito fortes e todos se alimentam em algum momento. E é por isso que as fofocas ganham muita força nas empresas. Então, primeiro nós temos que perceber o seguinte: quais são os malefícios para o fofoqueiro? O primeiro malefício, que é muito claro, no começo ele até quer chamar a atenção das pessoas, mas com o tempo ele começa a afastar as pessoas quando elas começam a perceber que ele é o criador das grandes fofocas, ou que ele repassa fofoca, e as pessoas já começam, peraí, nem fala muitas coisas por fulano porque tu sabe que ele inventa. Nem fale porque ele sabe que ele é leve e traz, tu sabe que ele é leve e traz. Qualquer coisa que você fala aqui, ele já sai falando para os outros. E automaticamente ele começa a se isolar. Então, normalmente, o fofoqueiro se isola quando começam a entender que ele é o fofoqueiro. Segundo malefício, você acha que é só o seu colega que fica sabendo? Não. A fama de fofoqueiro vai chegar no seu superior, vai chegar no empresário, vai chegar no CEO da empresa. Em algum momento, você pode ter uma oportunidade de ascensão de carreira e sabe o que vai te travar? Justamente a fama de fofoqueiro. Se você quer crescer na empresa, quer crescer na carreira, saiba que se chegar nos ouvidos do seu superior direto ou da empresa, corre um sério risco de você não crescer. E aí muitas vezes as pessoas até perguntam, nossa, eu não consigo entender por que o fulano cresce, por que o Beltrano cresce, por que eu não cresço? Então tome muito cuidado com isso. E o terceiro, que é talvez o pior de todos, né? Fofocas levam à demissão. Quando nós percebemos e quando a empresa está atenta para aumentar a sua produtividade, melhorar o clima, é claro que em algum momento alguns critérios serão decididos e o principal vai ser a harmonia. E a pessoa que gera desarmonia, será que merece ficar na empresa? Então, esses são os 3 malefícios do fofoqueiro. Então, se em algum momento você se identificou, seja com fofoqueiro passivo, seja com o leva e traz, ou seja com fofoqueiro ativo, comece a rever as suas atitudes, porque de maneira alguma você até pode sentir prazer em ver o outro mal, mas jamais você vai conseguir ter o verdadeiro prazer de crescer com o seu próprio mérito. Então, é muito importante rever as suas atitudes. Agora, vamos entender um pouquinho sobre por que as fofocas são famosas, por que as fofocas geram famas das empresas. Tem alguns motivos deles, e o primeiro dele, que eu gosto de uma explicação, a gente volta lá para a história do ser humano, lá para o homem das cavernas, e começamos a perceber que na época onde nós seres humanos vivíamos na selva, nós éramos muito vulneráveis. E ao ser vulneráveis, pensa o seguinte, qualquer animal poderia te matar. Você caminhando na selva, normalmente, se nós observarmos, nós seres humanos somos os animais mais indefesos que tem. Então, só o fato de estar lá vulnerável na selva, qualquer coisa poderia te matar. Então a gente tinha que ficar atento para o risco. Então tudo que era arriscado chamava muita atenção. Uma notícia boa não causava morte, mas um risco podia te matar. Então, se você não ficasse atento para os riscos, você poderia morrer. Mas, se você não percebesse uma notícia boa,
nada de mal iria acontecer com você. Então, como nós éramos muito vulneráveis, nós fomos treinando os nossos olhos, os nossos ouvidos e todo o nosso sistema para nos ajudar a detectar notícias ruins. Por isso que a gente percebe que na televisão, nos jornais, nos noticiários, mais de 90% das notícias são negativas. Por isso, o principal e o maior gatilho mental que existe é o gatilho da tragédia, o gatilho do negativismo. Aconteceu uma tragédia, automaticamente os olhos se arregalam, os ouvidos ficam mais aguçados e você vai ficar atento. Portanto, normalmente o fofoqueiro, ele consegue perceber, mesmo que de forma instintiva, que uma notícia ruim chama atenção. E se ele quer chamar atenção, é um prato cheio. O problema é que isso não leva muito longe, né? Um grande problema é que em algum momento ele vai dar com os burros na água, ele vai se dar mal. Então, por isso que nós precisamos aprender a filtrar essas notícias antes de mais nada. Então, se você realmente quer acabar com fofocas na empresa, começa a partir de você, eliminando as fofocas e filtrando através das 3 peneiras. E você conhece a história das 3 peneiras? Dizem que essa história ocorreu com Sócrates. Seu discípulo chegou para ele e disse: Sócrates, Sócrates, eu preciso urgentemente contar uma história para você que aconteceu com aquele teu amigo. Sócrates parou para ele e disse: pare tudo. Antes mesmo de você me contar, me diga, essa história que você vai contar passa pelas 3 peneiras? O discípulo parou, olhou e disse: como assim 3 peneiras? Ele disse: antes de você me contar uma história, você precisa peneirar. E precisa passar por 3 peneiras. Então, o discípulo, curioso, perguntou: mas que peneiras são essas? A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai me contar é verdade? Você parou, pensou e disse: olha, eu não sei. Bom, se você não sabe se é verdade, não passou pela primeira peneira. Vamos para a segunda peneira. O que você vai contar? Passa pela peneira da bondade? O que você vai me contar é bondoso? Ele parou e disse: olha, pensando bem, não é bondoso. Ok. Vamos agora para a terceira peneira. E qual é a terceira peneira? A terceira peneira é a peneira da utilidade. Além de ser verdade, bondoso, essa notícia precisa ser útil. Se ela não for, não vale a pena repassar. Então o discípulo parou, pensou e disse: realmente, acho que não vale a pena. Se a notícia não passa pelas 3 peneiras, ela corre um sério risco de ser uma fofoca. E aí? Então, se você quer realmente garantir que a sua empresa tenha um ambiente agradável, um ambiente sadio e seguro, garanta que todas as notícias passem pelas 3 peneiras. Pergunte e verifique se as notícias são verdadeiras, se elas são bondosas, se elas são úteis. Quando uma empresa semeia bondade, ela só irá colher o amor. Pense nisso e a gente se fala. Um grande abraço. Valeu!